Eu não sei como podem nos vender, por sua cor se sentem no poder, tirando minha liberdade de viver, querendo me controlar, limitando até o que eu vou comer. Essas eram as palavras do meu avô, que com a escravidão sofreu, mas no quilombo sobreviveu. Hoje só resta o seu legado, que pelo Brasil foi levado, do toque do berimbau até a fé da Ubanda. Nossa herança sempre anda, rastros de uma cultura forte, de um tempo sem corte, um tempo de luta, tempo sem fuga, tempo para jamais esquecer, pois vivemos para conquistar nosso lugar ao amanhecer. Nossa herança é nosso rastro, jamais apagado, em Oxum elevado, um brilho jamais negado, de um povo para ser exaltado. Esse poema foi escrito pelo aluno Gabriel Henrique Causani e recitado por mim, aluna Lara de Oliveira dos Santos. Esse poema fala a respeito do tema do nosso História e Arte, que é escravidão negra no Brasil. O História e Arte é um trabalho que junta os conhecimentos dos alunos em um determinado tema e explora suas habilidades artísticas com os objetivos de estudar, analisar, expressar através da arte e problematizar este tema. Nossa equipe escolheu trabalhar com a escravidão negra no Brasil, por ser um acontecimento histórico que deixou cicatrizes profundas ainda presentes no Brasil atual. No decorrer do trabalho, iremos apresentar o contexto geral do período escravocrata brasileiro, as expressões artísticas e a problematização do tema. Algumas décadas desde o início da escravização exclusiva de povos indígenas brasileiros, os portugueses perceberam que estes tinham dificuldade para realizar o trabalho necessário. Junto com a grande multiplicação dos engenhos, necessitando mais mão de obra, o Brasil começa a receber navios com escravos africanos. Após serem arrancados de seus lares, os escravos eram transportados através de navios negreiros ou tumbeiros com péssimas condições de viagem. Comida e água eram mínimas e eles ficavam amontoados nos porões, onde tudo era sujo. Boa parte dos escravos morriam durante a travessia devido às condições ou porque se suicidavam ao se jogarem ao mar. Ao chegarem no Brasil, os escravos recebiam nomes cristãos e eram divididos por idade e porte físico, além de serem separados daqueles que falassem o mesmo idioma. Depois, eram vendidos como se fossem objetos. Nos engenhos, eles eram obrigados a trabalhar de sol a sol, recebendo alimentação mínima de péssima qualidade. Os escravos não podiam praticar rituais ou festas religiosas, vestiam trapos, estavam sempre descalços e dormiam nas senzalas, locais escuros, úmidos e sujos. Os erros cometidos eram punidos com chicotadas ou outros castigos cruéis. Quando os escravos fugiam, os chamados capitães do mato os perseguiam. Eles só conseguiam a liberdade quando chegavam aos quilombos ou a partir do século XVIII, comprando sua carta de alforria. O período de escravidão no Brasil durou mais de 300 anos, e não houve um ano sequer que os escravos deixaram de resistir através de criação de quilombos, rebeliões, destruição de propriedade, rituais culturais escondidos, suicídios, capoeira, abortos, assassinato do proprietário, entre muitos outros. Os quilombos eram acampamentos para os escravos que conseguiam fugir. O maior e mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, com cerca de 20 mil quilombolas. Ele era liderado por Zumbi dos Palmares, que assumiu o cargo depois que o antigo líder, Ganga Zumba, foi assassinado por disputas políticas. O quilombo foi destruído em 1694, em uma expedição de Domingos Jorge Velho. O dia da morte de Zumbi, 20 de novembro de 1965, é hoje o Dia Nacional da Consciência Negra. Líder de outro quilombo, Teresa de Benguela, foi símbolo de resistência e luta pela liberdade. O dia 25 de julho, dia de sua morte, é considerado o Dia da Mulher Negra no Brasil. A abolição da escravatura foi um processo gradual e lento, que aconteceu devido à pressão da Inglaterra e dos movimentos abolicionistas pelo Brasil, à Revolução Industrial e alguns outros fatores. A criação de diversas leis menores antecederam a assinatura da Princesa Isabel na famosa Lei Áurea, em 3 de maio de 1888. Grandes nomes na luta abolicionista no Brasil são Luiz Gama, jornalista e advogado, defendia, geralmente de graça, escravos e negros libertos, além de apoiar o movimento abolicionista e criticar a aristocracia rural no Império através do Diabo Coxo. José do Patrocínio comandava os jornais Os Ferrões, que também criticava a sociedade escravocrata, além de ajudar a fundar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. André Rebouças também foi um membro da Sociedade Brasileira contra a Escravidão e de outros movimentos abolicionistas. Se preocupava com o que aconteceria com os negros depois de libertos, necessitando planejamento para a inserção destes na economia e sociedade brasileira. Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher a fundar uma escola mista e a escrever um romance em toda a América Latina. Úrsula
livro que anteciparia a literatura abolicionista brasileira. A cultura africana está enraizada no Brasil. Para todos os lados vemos traços da herança negra através do batuque, congada, capoeira, samba, choro, bossa nova, umbanda, candomblé, entre vários outros, além de contribuições para o folclore, artesanato, culinária e vocabulário. A manifestação artística que escolhemos para o nosso trabalho, além do poema, foi a dança afoxé, manifestação popular de origem africana, presente no candomblé. O afoxé homenageia um orixá, e a orixá que queremos homenagear nessa coreografia é Oxum, orixá do amor e das águas. Ela é a representação da sensibilidade e delicadeza feminina. Fiquem agora com a coreografia em homenagem à Mamãe Oxum. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, liruê, colhendo lírio, liruá, colhendo lírio pra enfeitar nosso dongá, colhendo lírio, liruê, colhendo lírio, liruá, colhendo lírio pra enfeitar nosso dongá. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio, lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio, lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio, lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio, lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Areia do mar, céu sereno, areia do mar, céu sereno, na areia do mar, maré areia, maré cheia e mar, marejo. Areia do mar, céu sereno, areia do mar, céu sereno, na areia do mar, maré areia, maré cheia e mar, marejo. O afoxé pode ser considerado um candomblé de rua, inclusive é tido por alguns como uma espécie de maracatu. Como é carregado de influência religiosa, é um cortejo que faz parte do carnaval, mas que não deve ser confundido com um bloco carnavalesco. Característico da Bahia, o afoxé está presente em vários estados brasileiros, dentre quais Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo. Quando uma pessoa vai dançar afoxé, geralmente ela utiliza roupas que representem o orixá. No caso, a cor que representa o Oxum é o amarelo-ouro, que representa toda a riqueza que a orixá possui e o poder de atribuir. O espelho que o Oxum utiliza representa toda a vaidade dela, afinal, o Oxum é o orixá da beleza, da feminilidade, do amor, então o espelho carrega esse significado. O racismo não tem data de nascimento, mas ele ganhou força com a expansão marítima nos séculos XVI e XVII e com teorias científicas provando a supremacia branca no século XIX. Atualmente, movimentos como Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, ganham cada vez mais força na luta contra o racismo. E personalidades negras como Carolina de Jesus, Abdias do Nascimento, Lázaro Ramos, Glória Maria e Elza Soares são símbolos de força para o Brasil. Estudar sobre a escravidão negra no Brasil é de extrema importância, não somente para aprendermos com os erros de um Brasil passado, mas para percebermos o quanto isso afeta as pessoas negras até os dias de hoje. Aqueles que forem brancos devem entender o seu privilégio e se educarem no assunto, ouvindo aqueles que estão no seu lugar de fala. Depois de muita pesquisa, programação e ensaios de dança, estamos contentes com o resultado final do trabalho. Acreditamos que atingimos os objetivos e esperamos que tenhamos ajudado aqueles que não entendiam muito a história da escravidão negra no Brasil, sua resistência e herança cultural.